Estamos de volta com o programa Mulheres em Ação, hoje recebendo a doutora Fernanda Roque, tirando as dúvidas sobre direito do trabalho. Foram enviadas algumas perguntas aqui para a nossa produção e eu começo perguntando para a doutora. O Henrique de Pirituba, ele quer saber o seguinte: quando vence a primeira férias do funcionário, ele tem que esperar a segunda férias para receber seus direitos? Olha, a empresa, ela tem até 12 meses depois que vence a férias, né, efetivamente, para poder dar esse período para o funcionário descansar, né? Então, quando vence a segunda, obrigatoriamente a empresa tem que pagar a primeira, né? E fazer esse funcionário realmente usufruir desses dias, né? Não pode acumular férias. E nesse caso, as férias ela é paga com um adicional, né? Do valor um acréscimo do valor do salário. É um acréscimo indenizatório, né, de 1/3 sobre o valor das férias, né? Então, férias, que é o valor do salário, mais acrescido de mais 1/3 desse salário, né? E no caso do empregador não conceder a férias nesse período de 12 meses? Então, o empregado passou 12 meses, não foi concedida férias a ele. Há alguma penalidade para o empregador? Olha, esse funcionário que não tem as férias determinadas ali para que ele possa usufruir, ele pode pedir, se ele não tiver realmente de acordo, a comunicar ao Ministério do Trabalho, né, e pedir que a empresa realmente cumpra as suas obrigações, né? O Ministério do Trabalho, ele faz esse controle. Certo. O Tomás, do Parque São Lucas, ele quer saber: quando um funcionário exerce uma função que não está na carteira, o que pode acontecer? Essa é comum, muito comum, né? Muito comum, né? Estar registrado com uma função e exercer outra, né? Exatamente. Bom, se realmente a empresa não regularizar essa situação, né, de forma consensual, ele tem que procurar a Justiça do Trabalho, né, para que realmente a lei seja cumprida, né? O que não pode exercer uma função, ganhar como outra, isso é muito comum também, né? Às vezes o funcionário, ele trabalha numa função na carteira inferior, né, à função que ele trabalha e ganha menos, até como um outro funcionário da empresa, isso é comum, né? Aí tem que realmente procurar a Justiça do Trabalho. Que é comum, né? Vamos supor um exemplo, né, para exemplificar. Duas pessoas que trabalham na mesma empresa, exercendo a mesma função, nos mesmos horários, só que um ganha menos que o outro. Pode acontecer essa situação. Pode. Né? Aí, então, se ele não conseguir resolver isso de forma amigável com o empregador, então ele precisa entrar fazer uma reclamação no Ministério. É necessário fazer primeiro uma reclamação no Ministério do Trabalho, ou ele já entra com uma reclamação na Justiça do Trabalho? O Ministério do Trabalho, ele fiscaliza, né, o cumprimento das obrigações do empregador, né? Mas ele não tem um poder jurisdicional, ou seja, ele não tem como, não é como a justiça, que condena realmente e aí, né, faz todo o processo que pode culminar na execução. Então, o caminho é ele procurar um advogado, né, e entrar com uma reclamação trabalhista. É recomendado que se faça reclamação no Ministério do Trabalho ou não? Olha, é um dos órgãos fiscalizadores, né? É recomendado. Sim. Tá. Doutora, em relação ao tempo para que o empregado tenha para poder entrar com uma ação na justiça, existe um prazo que, se ele não entrar com a ação naquele prazo, ele perde o direito? Existe um prazo que no direito nós chamamos de prazo prescricional, né, que é de 2 anos, ou seja, então o funcionário ele foi demitido, né, então ele tem até 2 anos para entrar com uma ação trabalhista, né, e requerer seus direitos, que ele acha realmente que foi penalizado, não foi pago.
sendo que ele pode requerer os direitos dos últimos 5 trabalhados. Então, se ele trabalhou 30 anos na empresa, ele só pode requerer os últimos 5 trabalhados, né? Certo. Sendo 2 anos de prescrição. Uhum. E esse prazo inicia a contagem quando? Quando que inicia a contagem? Da demissão efetiva, né? Quando ele ficou realmente ciente da demissão. Daquele dia conta 2 anos. Doutora, vamos falar um pouco sobre a questão do acidente de trabalho, que tem sido muito comum essa questão, né? Qual que é a providência que a empresa deve tomar quando ocorre um acidente do trabalho? A primeira coisa que a empresa tem que fazer é a emissão do CAT, né? Que é um documento para a Previdência Social, para que esse empregado ele tenha direito a perceber o auxílio-doença acidentário, né? E ele é como o auxílio-doença a partir do 15º dia, que é aquele que a gente comentou, né? Quando o empregado fica doente, a partir do 16º é o INSS que paga o benefício, né? No caso de acidente do trabalho, é um benefício também previdenciário, mas é acidentário. Então, para ter a percepção desse benefício assistencial, não é assistencial, né? É um benefício previdenciário acidentário, a empresa tem que fornecer o CAT a esse funcionário. E no caso da empresa que não cumpre com esse dever legal de emitir o CAT, pode acontecer, né? Pode. Pode acontecer. Existem N situações em que realmente as empresas são omissas, né? Esse empregado, infelizmente, ele tem que procurar a justiça para ver os seus direitos assegurados, né? O ideal é que ele busque o auxílio-doença de qualquer forma, porque ele vai ficar sem remuneração, né? E procure através de uma vara de acidente do trabalho, que é uma vara específica aqui em São Paulo, né? Existe uma justiça especializada para isso, para que, conseguindo provar que esse acidente foi na empresa, né, ou no percurso da empresa para casa, que também é considerado acidente do trabalho, esse benefício previdenciário de auxílio-doença seja convertido em auxílio-doença acidentário, tá? Se esse empregado ele ficar, por exemplo, inválido permanentemente, né, esse auxílio-doença acidentário, ele vai se converter em aposentadoria por invalidez, certo. Né? Uhum. Já entrando na seara do direito previdenciário. E se ele ficar inválido, mas não permanentemente, né, de forma parcial para o trabalho, em virtude desse acidente do trabalho, tá? Digamos que ele não consiga exercer a mesma função, mas possa trabalhar em outra função, né? Ele pode perceber também, receber como indenização, um auxílio acidente do trabalho, que corresponde a 50%, né, do salário-benefício dele. Então, até ele se aposentar, ele pode receber esse auxílio acidente. Então, doutora, esse auxílio acidente é como se fosse uma complementação do salário dele. Então, ele pode voltar a trabalhar na atividade dele, que ele exercia, ou em outra atividade, com registro em carteira, e esse auxílio acidente vai ser pago à parte. Isso. Como uma indenização, na verdade. Uhum. Esse auxílio acidente, ele é de cunho indenizatório, né? Então, ele vai receber essa, né, correspondente a 50% do salário-benefício dele, como uma indenização por aquela lesão parcial, né? Digamos que ele tenha ficado, né, muitas vezes ocorre por um acidente, ficado cego de um olho apenas, não dos dois, né? Então, ele ficou parcialmente inválido. E aí, por essa lesão permanente, ele recebe essa indenização. Por isso que é importante, tá, que a empresa dê o CAT ou que esse funcionário realmente procure a justiça especializada para que seja concedido o auxílio acidente, não simplesmente auxílio doença. Certo, certo. Agora, no caso desse empregado conseguir o auxílio acidente, comprovando que o acidente se deu por culpa do empregador, então não houve medidas protetivas no ambiente de trabalho, enfim, o que propiciou aquele acidente.
Esse empregado, ele pode também pedir uma indenização para o empregador? Isso é uma pergunta bem assim, comum, as pessoas têm dúvidas em relação a isso. A empresa, ela tem que dar a estabilidade para esse empregado, né? Ou se realmente houve a dispensa, ele tem que indenizar esse período da estabilidade que não foi concedido, né? Então, há sim direito à indenização. Tá certo, então. O programa está chegando ao fim. Foi um prazer tê-la conosco. A doutora quer deixar um contato? Vou deixar o telefone do escritório, se alguém tiver alguma dúvida, né, e quiser ligar, a gente pode responder. Então, o site é www.rockconsultoria, rock com Q-U-E, né, rockconsultoria.com.br. O telefone é 011 3447 8717. Tá certo, então. Obrigada. Eu que agradeço. E para vocês que estão aí nos assistindo, fica o nosso e-mail, mulheresemacão@tvmundi.com.br. Envie suas sugestões de pautas, perguntas, enfim. Nós vamos estar, com certeza, ouvindo vocês. E até o próximo Mulheres em Ação.